As libertinagens são para mim uma abominação, disse o Senhor. Estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. E se você não está inscrito ainda aí no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para receber as notificações. E se você, você sabe que nós estamos em várias mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok também, então você pode acessar lá os nossos conteúdos. E essa semana a gente está estudando Jacó de 1 a 4. Então, são capítulos também bastante fortes, né? Tem princípios e doutrina ali que é ensinada por Jacó que são bem importantes e fortes e que a gente precisa abordar. E hoje eu escolhi, como eu sempre escolho uma partezinha ali, eu escolhi Jacó 2 e 3, que vai falar sobre a castidade. E talvez a gente tenha que entender um pouco mais o que é a castidade. Às vezes a gente não entende bem, né? A castidade, por que da castidade? Por que ela é tão importante? Por que é por exemplo, né, o adultério é o mandamento, a quebra, né, o cometer adultério é o pecado mais grave depois do assassinato. Então, tem um propósito para isso, né? Nós vamos falar disso aqui no nosso vídeo hoje. E lá em Jacó, no capítulo 2, versículo 28, Jacó diz assim: porque eu, o Senhor, né, na verdade o Senhor está dizendo, né, através de Jacó, porque eu, o Senhor Deus, deleito-me na castidade das mulheres, e as libertinagens são para mim abominação, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele está falando aqui da castidade, ele está falando da castidade das mulheres, né? Mas é óbvio que isso se aplica também aos homens, é claro. Mas o importante é que a gente saiba que o Senhor, ele se importa muito com a obediência a esse mandamento. E para ele, qualquer tipo de libertinagem em relação à castidade, e existem várias coisas que se faz, né, em relação não é só adultério, isso que eu quero dizer, não é só adultério, né? Existem outros pecados contra a castidade, por exemplo, maus pensamentos, tudo começa com pensamento, né? Maus pensamentos, pornografia, masturbação, tocar nas partes íntimas, né, de outra pessoa, a fornicação, que seria sexo entre solteiros, adultério, o homossexualismo, pedofilia, enfim, tem várias coisas. Então, tudo isso são libertinagens. E a libertinagem é, para o Senhor, um pecado muito grave em relação à castidade. E ele continua, aí no capítulo 3, Jacó diz o seguinte: eis que os lamanitas, olha só que interessante essa escritura. Talvez muitas pessoas não se dão conta dela, mas olha só o que ele fala. Eis que os lamanitas, vossos irmãos, a quem odiais, está falando para os nefitas, né? A quem odiais por causa de sua imundície, da maldição que lhes caiu sobre a pele, são mais justos que vós, porque eles não se esqueceram do mandamento do Senhor dado a nosso pai, de que não deveriam ter mais que uma esposa, nem concubina alguma, e que não deveriam cometer libertinagem. E agora eles se esforçam por guardar esse mandamento. Então está dizendo que, olha, os nefitas não estão guardando esse mandamento, mas os lamanitas guardam esse mandamento. E ele disse: e agora eles se esforçam por guardar este mandamento. Portanto, olha só, por causa desse esforço em guardar este mandamento, quer dizer, a castidade, o Senhor Deus não os destruirá, mas será misericordioso para com eles e um dia tornar-se-ão um povo abençoado. Olha só que interessante. Então ele está dizendo o seguinte, que a gente sabe que no livro de Mórmon mesmo fala isso, né? A gente sabe que o povo nefita foi destruído por causa do orgulho. Claro, né? Isso tem a ver, obviamente, que é o orgulho, porém, Jacó está dizendo aqui que também tem mais uma coisa. Por que os lamanitas foram preservados?
porque eles guardavam a lei da castidade. Olha só, tamanha importância. O povo foi preservado por causa disso. Então, a castidade é, de fato, a obediência a essa lei tão importante, ela é de fato, essencial, absolutamente essencial para a nossa salvação, viver esse mandamento. E ele é muito sagrado. Lá no guia da Força dos Jovens, lá na parte de Seu Corpo é Sagrado, tem uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com você. Ele diz assim, seu corpo é a imagem de Deus. Bom, só isso já é algo que a gente precisa pensar. Você é semelhante a Deus. O seu corpo, você é muito semelhante a Deus. Você é semelhante a Deus. O ser mais glorioso e majestoso do universo. As Escrituras comparam nosso corpo a um templo sagrado, um lugar onde o Espírito pode habitar. Então, aí a gente já está vendo duas coisas importantes. Primeiro, somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, de Jesus Cristo. Segundo, nosso corpo é um templo. É o lugar onde não só habita o nosso espírito, né, mas também habita o Espírito de Deus. Pode habitar o Espírito de Deus se esse lugar estiver puro e limpo. As Escrituras comparam ao templo um lugar onde o Espírito pode habitar. E é claro que seu corpo não é perfeito agora, mas as experiências que você está tendo com o seu corpo podem ajudá-lo a se preparar para receber um dia um corpo perfeito, ressurreto e glorificado. Achei muito interessante isso, né? Quer dizer, as experiências que a gente está tendo, então as experiências que você está tendo com o seu corpo hoje, vai ajudar você a se preparar para receber um dia um corpo perfeito. Ah, mas todo mundo vai ressurgir. Todo mundo vai ressurgir. Todo mundo vai ressurgir com um corpo perfeito, né, na perfeita forma. Isso é uma bênção que Cristo, por causa da sua expiação, nos deu para todos que guardaram o seu primeiro estado, ou seja, para todo mundo que veio da vida pré-mortal, que nasceu nesse mundo, todos que nasceram aqui vão ter o seu corpo um dia. Porém, quando ele fala de glorificado, já é outra situação. É um corpo que vai herdar o reino celestial. Então lembra de você estar preparado para isso, porque os corpos eles vão ressurgir de acordo com o grau, dependendo, né? Por exemplo, se ele vai para o teleste, pro terrestre ou para o celeste. Então você vai ressurgir com glória para a glória do teleste, do terrestre ou do celeste. Então, para ir para o celeste, a gente precisa estar cuidando muito bem do nosso corpo. Então, isso faz parte, quando a gente ressurgir, sendo obediente aos mandamentos, especialmente a lei da castidade, cuidando do nosso corpo, além da castidade, claro, a palavra de sabedoria e tudo mais, nós então vamos ressurgir com um corpo glorificado para o reino celeste. O Elder Bedner, ele tem um discurso também que eu recomendo aqui, maravilhoso, que está aí no Vem Segue-me dessa semana, Cremos em Ser Castos, de abril de 2013. É um discurso fantástico, e ele disse o seguinte, entre outras coisas, né, peguei aqui alguns pedacinhos lá do discurso, ele disse: o mandamento de multiplicar-se e encher a terra continua em vigor hoje em dia. Assim, o casamento entre homem e uma mulher é o meio autorizado pelo qual os espíritos pré-mortais entram na mortalidade. Essa é outra coisa importante aí que a gente está falando do corpo, né? A gente falou que o corpo ele é a imagem. Então, veja a importância da castidade. Por que a gente tem que guardar a castidade? Primeiro, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Segundo, o corpo é um templo, o templo do Espírito Santo, onde ele vem e habita se estivermos vivendo dignamente. E agora ele fala de uma terceira situação que é
também assim de uma importância gigantesca para o plano de Deus, que nós trazemos espíritos da vida pré-mortal para cá, através desse poder que o Senhor nos deu, que é o poder de procriar. E aí ele continua dizendo: a completa abstinência sexual antes do casamento e a total fidelidade dentro do matrimônio protegem a santidade desse sagrado processo. Então veja só, isso é forte, né, o que ele está dizendo. Então, três coisas aí a gente sabe por que a castidade é tão importante. E essa terceira, de trazer filhos a este mundo, ele está dizendo aqui, né, que a gente deve se abster totalmente do sexo antes do casamento e depois do casamento ser completamente fiel ao seu cônjuge. Porque isso vai proteger a santidade desse sagrado processo, que é o processo de trazer filhos, gerar filhos e trazer esses espíritos da vida pré-mortal para cá. E aí ele continuou: o poder de procriação é espiritualmente significativo. O uso indevido desse poder subverte os propósitos do plano do Pai e de nossa existência mortal. Então, olha só, então o uso indevido muda totalmente, degrada, né? Subverte, né, os propósitos de Deus. Nosso Pai Celestial e seu Filho amado nos criaram e confiaram a cada um de nós a cada um de nós uma parte de seu poder de criação. Então, e isso é outra coisa, né? Então, o Senhor compartilhou com a gente esse poder. E ele é muito sagrado. E talvez as pessoas banalizam muito, né? A castidade, o corpo. O corpo, ele deve ser mostrado apenas entre marido e mulher, legalmente casados. Então, de forma alguma a gente deve expor o nosso corpo para as pessoas. O modo pelo qual encaramos e usamos esse sublime poder vai determinar em grande medida a nossa felicidade na mortalidade e o nosso destino na eternidade. Olha só. Então, o modo pelo qual encaramos e usamos, então é como a gente encara, como a gente vê, como a gente, né, sente sobre esse poder, e como nós usamos esse poder determina em grande medida a nossa felicidade aqui. Então, a gente sabe que a quebra da castidade sempre traz tristeza, a quebra da castidade sempre traz infelicidade, traz situações complexas de doenças, de aborto, de gravidez indesejada ali naquele momento, às vezes uma jovenzinha muito ainda muito imatura, tendo filhos, ou um jovem tendo que ser pai, tendo que cuidar, enfim, criam-se situações muito complexas quando não se guarda esse importante mandamento. E claro, isso afeta totalmente o nosso destino final, que é o reino celestial. Então, pelo que a gente aprende nas Escrituras, todos aqueles que quebram a castidade viverão no reino celeste. É um grau de glória, é um lugar bom, mas não é o melhor. O melhor é o reino celestial. O melhor é a gente estar com Deus e Jesus Cristo para sempre e ser como eles são. E poder continuar, quer dizer, a gente aprende nas Escrituras que nós vamos continuar a ter filhos depois dessa vida. Como isso vai acontecer, como é que, né, a gente não sabe bem todos os detalhes, mas as Escrituras falam claramente que nós vamos continuar a ter progenie eternamente, vamos ter filhos ainda, vamos continuar na eternidade. Quem vai para o terrestre, quem vai para o celeste, vai perder esse poder. E aqueles que vão para o celeste continuarão tendo esse poder. O Elder Oaks,
nesse discurso, na verdade, o Elder Bednar cita o Elder Oaks, Elder Daley H. Oaks, do Quórum dos Doze, né, membro da primeira presidência, ele disse: o poder de criar a vida mortal é o mais elevado poder que Deus concedeu a seus filhos. Olha só, é o mais elevado poder que Deus concedeu aos seus filhos. Então não é um poder qualquer, não é o poder de andar só, o poder de falar, de ver, de escutar. É, é o poder mais elevado, acima de todos os outros. Seu uso foi ordenado no primeiro mandamento dado a Adão e Eva, mas outro importante mandamento nos proíbe de utilizá-lo indevidamente. A ênfase dada à lei da castidade explica-se por nossa compreensão do propósito dos poderes de procriação no cumprimento do plano de Deus. Fora, olha só o que ele diz agora, fora dos laços do matrimônio, todo o uso do poder de criação é, em maior ou menor grau, uma degradação pecaminosa e uma perversão do mais divino atributo dos homens e das mulheres. É forte, né? Então o Elder Oaks, né, o presidente Oaks, disse de forma bastante enfática e incisiva, né, fora dos laços do matrimônio, o uso desse poder é em maior ou menor grau, tanto faz, por exemplo, até mesmo a pornografia, né, a masturbação, essas coisas degradam esse poder tão importante que é o poder da criação. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala, quando nós aprendemos pelos profetas de Deus nas Escrituras, quando o Senhor fala sobre a castidade, ele falou até, a gente vê lá no Sermão da Montanha, qualquer que olhar para uma mulher, ou a mulher olhar para um homem para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Olha que grandeza que é esse mandamento. Então, o fato de você pensar, de você desejar outra pessoa, isso já se torna pecado. E você precisa se arrepender dele. Talvez você não precise ir lá confessar para o bispo e tal, mas você precisa se arrepender. Você precisa confessar para o Senhor: Senhor, eu pensei isso, eu desejei isso, isso, dessa maneira, por favor, me perdoa, me ajuda a mudar e não ter mais esses pensamentos. Então, por que eu quis dizer isso, citei isso? Por tamanha importância dessa lei, tamanha importância de guardar a lei da castidade. E o mundo está aí fazendo isso banalizando o corpo, banalizando esse poder gigantesco que o Senhor nos deu para poder fazer parte do plano dele aqui na Terra. O Elder Bednar continua: como o corpo físico é uma parte essencial do plano de felicidade estabelecido pelo Pai e de nosso desenvolvimento espiritual, olha só agora, Lúcifer procura frustrar nosso progresso, tentando-nos para que usemos nosso corpo de maneira inadequada. Então Lúcifer quer atrapalhar. E olha, você sabe, você que está me ouvindo, você sabe o quanto Satanás tem tentado contra a castidade, atrapalhar a vida dos filhos de Deus em relação à castidade. E aí o Elder Bednar vai explicar aqui mais. Uma das maiores ironias da eternidade, olha só, é a de que o adversário, que é miserável justamente por não ter um corpo físico, incite-nos a compartilhar sua miséria pelo uso indevido de nosso próprio corpo. Então, ele não tem um corpo físico, Satanás, e por isso ele quer degradar o nosso. Ele luta para que nós transformemos banalizemos o corpo puro e santo que o Senhor nos deu. E ele continua: justamente a ferramenta que ele não possui é o alvo principal de seu empenho para atrair-nos para a destruição espiritual. A doutrina que descrevi pode parecer antiquada
e fora de moda, né, falando da castidade, para muitas pessoas deste mundo que cada vez mais zombam da santidade da procriação e minimizam o valor da vida humana. Mas a verdade do Senhor não é alterada pela moda. Então, não é porque o mundo, moda, é moda isso, é moda. Não é alterada pela moda. Mas a verdade do Senhor não é alterada pela moda, pela popularidade ou pelas pesquisas de opinião pública. Isso não muda nada para o Senhor. Prometo que essa obediência à lei da castidade aumentará nossa felicidade na mortalidade e possibilitará nosso progresso na eternidade. Então, eu queria enfatizar de novo. Prometo que a obediência à lei da castidade, isso inclui tudo que eu já falei lá anteriormente, não é só adultério, não é só fornicação, é pornografia, é pedofilia, é masturbação, é tocar nas partes íntimas, tudo, né? Qualquer tipo de libertinagem. Então, ó, volto. Prometo que essa obediência à lei da castidade aumentará nossa felicidade na mortalidade e possibilitará nosso progresso na eternidade. Então, é a felicidade aqui e progresso do outro lado. Quando ele fala progresso, essa palavra progresso, ela é muito importante. Porque ele está querendo dizer que a gente vai continuar a ter, a gerar filhos e a usar desse poder nas eternidades no reino celestial. A castidade e a virtude são hoje, como sempre foram e como sempre serão, algo mais caro e precioso do que tudo, como está lá em Moroni 9:9. Então, nada é mais precioso e caro do que a castidade. Esse é um mandamento, por isso que é um mandamento tão poderoso, tão assim forte, né? O adultério é o pecado mais grave depois do assassinato. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Eu me lembro que alguns anos atrás, há vários anos atrás, estávamos participando de um conselho, foi feito um conselho disciplinar para um jovem, um adulto solteiro, e aí a gente estava ali naquele conselho e ele confessou seus pecados, ele com problemas de masturbação, pornografia, de também fornicação, né? Já havia quebrado a castidade com uma moça, enfim. E aí a gente estava ali naquela conversa e ele contando tudo e tudo mais. Eu conhecia aquele jovem, conheci o pai daquele jovem, o pai havia falecido já tinha falecido há um bom tempo, mas eu o conhecia. E interessante que enquanto eu olhava para aquele jovem, durante o tempo que ele estava falando, eu senti, assim, fortemente naquele momento, a presença do pai dele ali. Mas muito forte. E aí, me pareceu de um jeito bastante forte, que ele veio no meu ouvido e ele disse: eu quero que você leia uma escritura para o meu filho, que você diga que eu estou aqui e que eu queria que você lesse uma escritura para ele, que serão as minhas palavras para ele. E aí eu abri a escritura sem falar nada para aquele jovem, eu só fui abrir a escritura, que está em Alma 39:5. Diz assim: não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados. E aí então eu li aquela escritura, eu falei, caramba, ele me disse exatamente onde eu devia procurar, eu nem me lembrava que essa escritura estava ali, em Alma 39:5, claro que eu já li muitas vezes e tal, mas ele simplesmente me disse onde que estava aquela escritura e que era para eu ler para ele naquela hora, para aquele rapaz, para o filho dele.
E aí então, naquela hora, eu faço o comentário, eu digo, ó, queria dizer para você que o seu pai está aqui nesse momento. E, e ele me disse que eu deveria ler para você uma escritura. Ele começou a chorar naquela hora. Ele me disse que eu deveria ler para você uma escritura. Porque o que pareceu ali durante o tempo que ele estava falando, que ele não estava tão arrependido assim. Ele estava arrependido, mas a gente não percebia aquela tristeza segundo Deus, aquela tristeza por ter cometido um pecado tão grave à vista de Deus, e ele não estava dando aquela devida importância. Então, quando o pai dele, eu acho que, né, do outro lado do véu, percebe, estando ali presente, percebe a reação dele, ele pede então que eu leia essa escritura, e aí o filho, então, quando eu falo que o pai dele estava ali, ele começa a chorar. E aí, quando eu leio essas palavras, são muito fortes, e na escritura diz: não sabes, meu filho. Então, era diretamente para ele, era como se essa escritura estivesse sendo as palavras exatas do pai dele para ele. Não sabes, meu filho, que essas coisas são uma abominação à vista do Senhor? Sim, mais abomináveis que todos os pecados. E aí nós começamos a ver ali naquela hora a tristeza, segundo Deus, abater aquele jovem. Ele chora, ele sente realmente uma dor profunda, e aí então o processo, né, o arrependimento, né, a dor começa a vir para que ele pudesse ser purificado através da expiação do Salvador Jesus Cristo. E essa experiência é muito forte para mim, eu até anotei essa experiência no meu diário, e porque realmente a gente não dá o devido valor a esse mandamento tão importante. Eu queria encerrar lendo uma escritura que eu amo muito e que pode ajudar você, se você estiver tendo algum problema, se você estiver tendo dificuldades em guardar essa lei, lembre disso que eu vou ler, que na verdade é o Senhor que está falando aqui, em Doutrina e Convênios 12, 45 e 46. Que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé. E agora vem a parte importante. E que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. E a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido fluirá para ti eternamente. Lembre-se disso. Por que a castidade é tão importante? Primeiro, lembre-se que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lembre-se que nosso corpo é um templo sagrado do Espírito Santo. Lembre-se que nós temos esse poder, que é o poder mais sagrado e mais importante, que é de gerar, de trazer filhos espirituais, os filhos de nosso Deus, que estão lá na vida pré-mortal, para essa terra. Por isso você precisa guardar a lei da castidade. Por isso que você deve dar muita atenção, porque estas três coisas, elas são vitais. O nosso corpo, ele é muito sagrado, muito sagrado. E o nosso poder de criar é extremamente sagrado. Então, que você possa, que eu possa, todos, e possamos falar isso para as pessoas, da importância desse mandamento tão sagrado. Te vejo no próximo vídeo.